Olá pessoal, aqui é o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade aos nossos estudos agora com o canal Ether Channel, operação do Ether Channel. O que é o Ether Channel? Pessoal, às vezes você está com um switch e que ele tem as portas, por exemplo, gigabit, e você precisa cascatear esse switch de um switch para outro. E você faz uma análise de tráfego e verifica que 1 gigabit para o cascateamento vai ser insuficiente. Você precisa aí de 2 ou 3 GB. Ora, se você precisar de 2 GB, você pode usar 2 portas do switch para fazer o cascateamento. E quando você faz esse processo de usar 2 portas, 2 interfaces para fazer o cascateamento, você vai ter, evidentemente, o dobro da velocidade que você teria usando apenas uma. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo aqui que ele traz. Justamente, nós temos aqui um switch e nós vamos ter aqui 2 outros switches, onde você quer fazer um cascateamento usando 2 portas. Ora, por que ele está mostrando aqui o bloqueado? Porque se você simplesmente fizer esse cascateamento simples, o que você está fazendo aqui? Aqui tem um loop, certo? Então, a gente já viu que entre switches, para evitar um loop lógico, em ambiente de loop físico, entra em operação um protocolo SpanTree protocolo, né? O SpanTree, o STP, ou uma variação dele, por exemplo, o RSTP. Então, ele vai bloquear uma dessas portas. Então, não vai ficar funcional as 2 portas. Nesse caso, quando esta porta aqui cair, esse link cair, o outro se torna operacional daí a uns 10 a 30 segundos, dependendo da versão do STP que você está utilizando. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que esses 2 links funcionem como um só, assim como esse outro aqui também, tá? E é isso que faz a configuração do Ether Channel. Aqui que nós temos o nosso Ether Channel. Ele vai funcionar como se fosse um único canal. É uma soma de canais. É uma agregação de links. Eu estou agregando links para ter uma capacidade maior de transmissão, né, entre os switches, ok? Aqui ele fala sobre vantagens do Ether Channel, né? Então, a maioria das tarefas de configuração pode ser feita na interface do Ether Channel em vez de cada uma das portas. O que ele está querendo dizer com isso? Ora, aqui eu tenho 2 portas, né? Então, eu vou ter que fazer a configuração do Ether Channel em cada porta? Não. Você faz a configuração numa porta Ether Channel, que é uma porta que você cria virtualmente, digamos assim, associa que esse Ether Channel está nessas 2 portas e tudo que você fizer no Ether Channel vai refletir para essas 2 portas. 2 portas, 4 portas, ok? Muito bem, o que mais? O Ether Channel conta com portas existentes de switch, não há necessidade de atualizar o link para uma conexão mais rápida, o balanceamento de carga entre os links que fazem parte do mesmo Ether Channel. O que mais? O Ether Channel cria uma agregação que é considerado um link lógico, né? O Ether Channel fornece redundância porque o link, no geral, é considerado como uma conexão lógica, uma conexão única, né? Beleza. Restrições de implementação, né? O que restringe? O que ele diz aqui? Os tipos de interface não podem ser misturados. Ou seja, você não pode fazer um Ether Channel usando porta Fast Ethernet com porta Gigabit Ethernet. Não pode ser misturado. Você pode fazer um Ether Channel com até 8 portas Ethernet de um switch. Agora, lembrando que isso pode variar, né? Assim, nessa versão dessa aula que eu estou mostrando para vocês, essa é a restrição. Ethernet pode consistir em até 8 portas Ethernet. Beleza. Acontece que com a evolução, com a melhoria do iOS, alguns switches podem implementar uma quantidade de portas maior do que essa que ele está mostrando aqui, ok? O Ether Channel fornece largura de banda full duplex de até 800 MB, tá? Tem uma forma de você ter um link bem mais robusto, ok? No caso do switch Catalyst do 960 camada 2, suporta até 6 Ether Channel, tá? Então, 6 Ether Channel, cada um deles com no máximo 8 portas por Ether Channel, tá? Por Ether Channel,
nós teríamos até 8 portas, e no 2960 camada 2, você pode criar até 6 Etherchannel. A configuração individual de porta do membro deve ser consistente em ambos os dispositivos, ou seja, tem que ter a mesma configuração. Se você vai fazer um link de um switch para outro, a configuração no conjunto de portas em um Etherchannel tem que ser igual ao outro Etherchannel que vai receber os links, né, no outro switch, óbvio, né? A configuração tem que ser igual nas duas pontas. Cada Etherchannel possui uma interface de canal lógico, como mostrado na figura. Então, vamos ver aqui essa figura aqui, ó. Então, eu tenho um switch, pegou aqui essas primeiras 6 portas e formou um Etherchannel. E aqui ele criou um outro Etherchannel, pegando a porta 9, 10, 11, 12. Outra coisa, não precisa ser nessa sequência, tá? Não precisa ser sequencial, que ele mostrou para um efeito didático. Você pode saltear as portas. Evidentemente que fica mais fácil, até de gerência, que você coloque as portas próximas, né? Portas próximas. O que mais que a gente tem aqui? Existem alguns protocolos que são utilizados para realizar esse processo de Etherchannel, né? Etherchannel, digamos assim, é um nome comercial. E quais seriam os protocolos? Nós temos esse aqui, o PAGP, e nós temos aqui também o LACP. As principais diferenças, vou deixar aqui para vocês darem uma lida nesse material. O PAGP ele é proprietário da Cisco, tá? Então só vai funcionar entre equipamentos e dispositivos da Cisco. Já, né, o LACP ele é aberto, então você pode fazer Etherchannel, agregação de links entre fabricantes, desde que evidentemente eles respeitem esse padrão, o do LACP, que é um padrão do Instituto o I3E 802.3AD e suas variações, ok? O restante do material sobre a operação do LACP e do PAGP eu deixo como dever de casa de vocês fazerem uma pequena leitura, ok? Aqui ele fala sobre uma verificação, um pequeno teste. O que mais que nós temos aqui? Instruções de configuração, né? Basicamente aqui, ó, o que é que nós temos? Um Etherchannel formado, de um lado, velocidade de 1 GB, do outro, também de 1 GB. Configurado duplex full, de um lado, duplex full do outro. AVLAN 10 e AVLAN 10. Ou seja, o que tiver de configuração de um lado, você tem que fazer de outro. Qualquer discrepância, não casamento dessas informações, não forma o link Etherchannel, como ele mostra aqui nesse outro exemplo. Velocidade está igual, mas de um lado está half, de outro está full, mesmo estando na mesma VLAN, e aí o Etherchannel não seria formado numa situação dessa aqui, ok? Aqui ele mostra mais um exemplo de uma configuração do LACP. Para esse caso, vamos dar uma verificada aqui, ó. O que ele fez aqui nessa primeira linha? Ele está aqui no switch 1. Ele vai ter que fazer no switch 1 e no switch 2. Está fazendo aqui no switch 1. Interface range fecha Ethernet 0/1, 2. Que comando é esse? Olha, esse comando aqui está dizendo, olha, eu vou fazer uma configuração que vai valer para as portas 1 e 2 fecha Ethernet. Muito bem, quando ele faz isso, ele entra aqui, ó, config if range, ou seja, ele está no modo de configuração de várias interfaces. Aqui no caso, a 01 e a 02. O que ele diz aqui, ó? Channel Group 1 Mode Active, tá? Quando eu digo isso aqui, eu estou dizendo que essas portas vão receber a configuração que for feita no Etherchannel Grupo 1, ok? E sai. Terminei, ó, aqui eu dou um exit. Eu só digo que as configurações vão ser do Etherchannel Grupo 1. Muito bem. E aí eu venho agora para a Interface Port Channel 1. Essa aqui é uma interface virtual. Não é uma interface física que você observa ela, né, nas portas do switch. É uma interface lógica. Então, nessa configuração que ele colocou, ele diz, olha, essa aqui é vai trabalhar no modo de entroncamento e nesse modo de entroncamento, vai permitir o tráfego da VLAN 1, 2 e 20. Pronto, quando ele faz essa configuração para o Port Channel 1, na verdade, está fazendo automaticamente para as duas interfaces 01 e 02, porque elas receberam o comando Channel Group 1 Mode Active, ok? Então, você faz aqui na interface virtual, mas ela automaticamente é colocada nas interfaces físicas. Faz no S1,
e depois você faz no S2 da mesma forma, ok? Aqui ele tem uma verificação de um exercício para você digitar os comandos e verificar a sua configuração, né? Aqui ele tem um exercício do PEC3, que é bastante interessante que seja feito. Aqui ele mostra como verificar a parte do Ether Channel, né? Então tem alguns comandos. O primeiro deles aqui, ó, Show Interface Port Channel, aqui, ó, Show Interface Port Channel 1, ele vai te mostrar o estado dessa interface. É uma interface lógica, mas é uma interface. Você tem também aqui o Show Ether Channel sumário, né? O sumário do Ether Channel, ele traz aqui algumas informações. Temos aqui o Show Ether Channel Port Channel, né? Também algumas informações sobre o link. E mais algumas Show Interface Fast Ethernet 0/1 Ether Channel, ou seja, mostrar as informações relativas nessa interface Fast Ethernet 0/1 acerca do Ether Channel, ok? Muito bem. Problemas comuns de configuração são aqueles, né? As portas, elas têm que estar na mesma VLAN ou não, e não configurada como troncos, né? O entroncamento foi configurado algumas portas, ou seja, em resumo, é essa questão aqui. Deixa eu voltar aqui rapidamente, só para a gente se lembrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui, né? Ó, é essa questão aqui. Tem que estar compatível velocidade, duplex, VLAN, tá? Ou seja, o que você fizer de um lado, faça do outro. Ok? Muito bem, vamos voltar lá novamente. Onde é que a gente estava? Bem aqui, né? Problemas comuns. Aqui ele diz para você como é que faria a pesquisa para defeitos no Port Channel, né? Eu teria justamente aqueles comandos aqui, ó, Show Ethernet sumário, posso dar um show run com esse caractere aqui, Begin Interface Port Channel, porque ele vai mostrar, se eu der um show run, ele vai mostrar toda a configuração do switch. Quando eu coloco esse caractere e boto Begin Interface Port Channel, ou seja, eu quero que inicie mostrando o show run, iniciando na expressão Interface Port Channel. Pronto. E aí ele começa daqui, ó, Interface Port Channel 1, se tivesse outros Port Channel, ele mostraria todos eles, ok? O que mais aqui? Se eu precisar fazer uma correção no Port Channel, eu posso eliminar o Port Channel, no Interface Port Channel 1, apagaria todas as configurações, e aí eu entraria novamente na Fast Ethernet 1, A2, criaria novamente o Port Channel 1, modo, o primeiro foi o ativo, né? E aí eu faria as minhas configurações pertinentes. Na etapa 4, verificar se o Ethernet está operacional, seria Show Ethernet sumário, tá? Aqui também tem um exercício do PEC3, né? E aqui ele vem já uma parte mais prática, e parte de um laboratório, e fazendo as questões de finalização, que eu aprendi neste módulo, ok? Esse é um módulo mais curto, um pouco, né? Mas é de suma importância, porque invariavelmente você vai precisar fazer cascateamento em switches, e muitas das vezes só um link é insuficiente, você pode e deve agregar a quantidade de links suficientes para atingir a tua velocidade, ok? Ficamos por aqui, até um outro momento.